Nesse vídeo eu vou te mostrar qual dicionário você pode utilizar para traduzir vários textos ou palavras ou coisas que você quer em inglês, do português para o inglês, do inglês para o português, qual dicionário usar, eu posso usar o Google Tradutor ou não, tem algum outro dicionário melhor, eu vou te mostrar todas essas possibilidades, inclusive, além de te mostrar alguns dicionários normais para utilizar no dia a dia, vou te mostrar alguns dicionários que são melhores do que, por exemplo, o Google Tradutor, e ferramentas para tradução junto com correção gramatical. Talvez você tenha um texto e você não quer só a tradução daquele texto, mas você quer ver se o texto que você escreveu está correto dentro daquilo que você escreveu. Então você pode utilizar essa correção gramatical. Para isso, eu vou te mostrar também sobre isso nesse vídeo. Dicionários normais para pesquisas do dia a dia. Eu gosto bastante do reverso context, ok? Na parte de tradução. Então eu peguei aqui um texto normal para mostrar para vocês e você tem no reverso essa possibilidade bem legal de tradução, que é uma que eu gosto de utilizar, que é essa daqui, ó, que eu falo para os alunos utilizarem. Você pega inglês, português, ele tem uma tradução tranquila, certo? Você pode também pedir para ele trocar a frase, né? Você pode pegar uma frase aqui e pedir para ele rephrase, então ele escreve de uma outra forma aquela mesma frase. Você pode colocar aqui o áudio para ouvir e também tem um pouco de corretor gramatical aqui que funciona até bem. E você pode, da mesma forma, olhar a versão dele e copiar automaticamente ou pedir para ouvir. Não tem por que muito você ouvir a parte do português, mas é possível também fazer isso. Então é um formato bem legal, eu gosto bastante do reverso context, nessa parte de tradução. Inclusive, tem uma ferramenta muito boa. Talvez você tenha algum documento. Você pode clicar aqui e ele traduz o documento inteiro, ok? Você pode subir ele. Muito útil. E uma outra possibilidade, caso você esteja escutando alguma música, vendo algum filme, alguma série, e tem alguma frase ou palavra ali que você sabe que é uma gíria, alguma expressão assim, e você quer saber mais sobre aquilo. Talvez quando você pesquisa aquela palavra num tradutor normal, não apareça com aquele sentido. Eu gosto muito do Urban Dictionary nesse caso, que é utilizado para termos e gírias. Então, por exemplo, se você pesquisa Ice, você escuta um cara falando numa música, um artista falando Ice, e você pesquisa no tradutor, independente de qual seja, tá? Google Tradutor reverso e dá gelado. Você fala, mas não faz sentido ser gelado. Aí você vem aqui no Urban Dictionary, escreve Ice, por exemplo, aí tá aqui, swag, fresh, slang, used to describe a piece of clothing or jewelry which is noticeable cool. And expensive looking. Ou seja, é algo que parece legal e caro. Ele tá usando alguma peça de roupa ou joia. Então, se ele fala que o relógio dele é icy, é porque parece caro. É um relógio caro. Você consegue entender essa expressão, essa gíria, utilizando o Urban Dictionary, ok? Eu recomendo muito. Caso vocês tenham alguma expressão assim que não tem uma boa tradução, pelo menos não faz muito sentido, no Google Tradutor ou no reverso, Urban Dictionary. Lembre-se de se inscrever no canal também para acompanhar os próximos vídeos, ok? Uma outra coisa são os dicionários melhores. Por que considero ele melhor? Porque depende do que você está buscando. Por exemplo, no reverso, eu mostrei anteriormente para vocês como você utiliza ele para tradução normal, frases, textos e tal. Agora, no reverso, ele também tem a parte do. O nome dele é assim, né? Tanto que eu coloquei aqui, né? Reverso context. O foco principal dele e uma das melhores utilidades é para palavras ou expressões em que você precisa de contexto. Nós temos várias palavras em português em que o contexto muda o significado daquela palavra. Eu já citei isso em outros vídeos. Arrumar uma casa é como organizar a casa. Arrumar uma cadeira quebrada é como consertar essa cadeira quebrada. Você não está arrumando a cadeira quebrada da mesma forma que você está arrumando a casa. São dois tipos de arrumar diferente. Um é para consertar e o outro é para organizar. E também, da mesma forma, você não arruma uma namorada ou um namorado da mesma forma que você organiza a casa ou que você conserta a cadeira. Você precisa do contexto para entender o significado da palavra arrumar. Em português, a gente faz isso automaticamente, mas para um gringo que está aprendendo português, ele tem que entender que cada parte dessa palavra arrumar, né, em determinados contextos, tem significados diferentes. Em português, nós temos isso, em inglês nós também temos. Por exemplo, milk, que é uma palavra comum. Water, uma palavra comum também. Vocês sabem que ela significa leite e water que significa água. Se eu falo milk the cow, se você só sabe que milk é leite,
Você consegue talvez só pensar em leite às vacas. Leite à vaca não faz o menor sentido, certo? Water the plants, água às plantas, se você só sabe que water é água. Mas aí você vai no reverso, certo? No dicionário, e você clica na parte de contexto dele, que é essa parte aqui do dicionário. Tá aqui, você clica em context. Então ele muda para uma outra parte que ele tem. E você clica aqui, por exemplo, milk. Você vê que não é só leite, mas uma das possibilidades de tradução de milk é ordenhar. Então, você conseguiu compreender um outro significado da palavra milk. Ah, beleza, agora faz sentido, né? Ordenhar as vacas. Beleza. Ou, eu não entendi por que a frase estava escrita water the plants. Se eu sei que water é água. Mas também tem como aguar, regar. Ah, beleza. Regar as plantas. Agora faz sentido. Agora, essa frase que eu vi faz sentido, porque eu entendi um outro significado de water. Mas deixa eu ver mais algumas frases que tem com regar. Vamos colocar aqui. Water the garden, regar o jardim. Water her plants, regar as plantas dela, né? As suas plantas. Aqui o que mais? Vai ter muito, né? Water the seedlings. Aqui com as mudas. E assim em diante. Então é interessante porque você consegue o contexto. Igual o gringo teria que entender o contexto de arrumar a casa, arrumar uma namorada ou arrumar uma cadeira quebrada. Você também tem o contexto de water the plants ou drink water para beber água. Muito útil e muito bom de ser utilizado. Um outro dicionário, citando ele aqui também, é o Lingui, tá? Eu recomendo ele mais para pesquisas de termos acadêmicos, porque às vezes tem termos acadêmicos de trabalho, por exemplo, que são específicos da sua área, independente de qual seja. E você não encontra tanto ele em tradutores comuns. Por quê? Porque você precisaria de um tradutor que foca em pegar vários artigos escritos, comparar as expressões dos artigos em português com os artigos em inglês. Ele faz muito língua. Você pesquisa uma palavra, um termo acadêmico, e ele faz uma varredura, basicamente, em vários artigos que tem, em vários sites. Então você pode colocar, por exemplo, oil rig, é plataforma de petróleo. Isso aqui nem é muito um termo acadêmico específico, mas só para vocês terem dar uma olhada. Deem uma olhada nos sites em que isso é puxado. Olha, for your rigs, the A methods, the specification pricing e tal. E aí você consegue clicar aqui e você é direcionado para o artigo de onde isso foi puxado, a fonte. Então, às vezes, você está buscando por um termo acadêmico seu e você pode pesquisar esse termo acadêmico, olhar um artigo e falar, nossa, deixa eu dar uma olhada nesse artigo. Você encontra também artigos muito bons para a área acadêmica nesse sentido. Muito útil nesse caso específico. Um dicionário muito melhor caso você tenha esse objetivo. Dê um like no vídeo, tá? Para que mais pessoas possam entender qual dicionário utilizar em inglês. E agora eu vou mostrar para vocês um bônus bem legal que são ferramentas para tradução e correção gramatical e outras possibilidades. Eu gosto bastante dessa ideia do Google Tradutor com câmera. Eu acho interessante que vocês façam isso com manuais que vocês têm, ou às vezes você tem alguma coisa no computador você não colocou em tradução automática. Às vezes você tem algum objeto no ambiente de trabalho e tem algo escrito em inglês ali. E você quer saber o que é aquilo. Você pega o seu Google Tradutor e você clica na opção de câmera, ok? Ele tem essa opção de câmera. E você coloca... Ele faz uma tradução automática, né? Você mira no texto e ele vai fazendo essa troca. É porque aqui ele está fazendo de uma língua para outra, né? Mas você pode fazer do inglês para o português, do português para o inglês, simplesmente colocando a câmera em um texto. Então, se você tem o seu Google Tradutor, você pode fazer até esse teste agora com a câmera e o celular, com o texto que eu mostrei antes. Então, volta no início do vídeo, pega seu celular e aponta para esse texto aqui, coloca do inglês para o português para ver a tradução automática que ele faz. Muito legal, um teste bem interessante de ser feito. Uma outra possibilidade, que é bem interessante, é utilizar o ChatGPT com inteligência artificial, né? Então eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como utilizar o ChatGPT para aprender inglês. Então assista esse vídeo, ele está aparecendo aí na tela. Você vai entender como você pode fazer traduções, entender melhor por que você escreveu tá errado, fazer do ChatGPT o seu professor particular, basicamente, para que você entenda as traduções, entenda a lógica dessa tradução, porque você pode pedir
para a inteligência artificial falar por que que isso está errado, por que que isso é dessa forma, e ela vai te explicar. Então assista o vídeo que está aparecendo na tela, que você vai conseguir entender muito melhor como utilizar o ChatGPT ao seu favor. Depois, assistam os próximos vídeos do canal e vejo vocês no próximo vídeo.